A lei da semeadura e da colheita não é apenas uma lei natural, ela é também uma lei espiritual, onde tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Há uma frase que nós usamos e que diz assim: a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Bom dia a todos, Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 15 de novembro. Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor. E eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem e quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Daniel capítulo 5, verso de número 1. Nós vamos dar sequência à nossa leitura. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este dia. Nós te damos o nosso coração e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão da Tua palavra para entendermos por meio do Teu Espírito as Tuas verdades, as verdades do Teu reino, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos ler aqui então Daniel capítulo 5, verso de número 1. Lembrando que agora Daniel capítulo 5 ela ocorre há aproximadamente 20 anos após a morte do rei Nabucodonosor, que nós tratamos dele até o capítulo de número 4, quando então ele se entrega a Deus de todo o seu coração, após o seu coração ter sido mudado, um coração de homem e um coração de animal, como nós lemos ontem. Amém? E esse texto que nós vamos ler, ele fala da lei da semeadura e da colheita. E eu gostaria de pedir a tua atenção, porque diz a palavra que o rei Belsazzar, que é considerado aqui como um filho de Nabucodonosor, ainda que ele não fosse, tá? Deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Esse banquete, ele era além de um banquete, ele era uma celebração. Ele era uma celebração religiosa aos deuses da Babilônia. E nessa celebração religiosa aos deuses da Babilônia, provavelmente pelo fato dos medo-persas, logo na sequência desse capítulo, eles invadiram a Babilônia e conquistaram a Babilônia, nos faz lembrar também do sonho de Nabucodonosor, daquela grande e terrível estátua que o havia perturbado, onde a cabeça era de ouro, representando o rei Nabucodonosor, mas o peito e os braços eles eram de prata, representando o Império Medo-Persa, que agora, na sequência desse capítulo, vai dominar a Babilônia. Então, eles possivelmente estavam nesta celebração religiosa, invocando seus deuses para que eles prevalecessem contra os Medo-Persas. Então, enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Amados, você veja que algo que esteve lá guardado durante todos aqueles anos pelo rei Nabucodonosor, agora Belsazzar traz esses utensílios do templo, que eram utensílios sagrados, amém? Para que eles bebessem nesses utensílios. A lei da semeadura e da colheita, neste capítulo, ele tem um componente a mais, que é o componente da perda do sentido daquilo que é sagrado. E amados, e nós vamos ver aqui que isso se reflete pela perda, ou o sinal disso é a decadência moral. A decadência moral como a perda do sentido do que é sagrado. Então nós estamos falando hoje sobre a lei da semeadura e da colheita, onde tudo que eu semeio, tudo que eu faço é uma opção minha. As escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo são uma semeadura, uma semente, uma decisão única e exclusiva minha. Mas a colheita decorrente das decisões, daquilo que eu falei, daquilo que das atitudes que eu tomei, elas são obrigatórias. Então aqui nós vemos, amados, eles perdendo o sentido do sagrado. Este jovem, ele viu tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor. Tanto que nós vamos ver isso durante essa leitura, não hoje, mas nós vamos ver, ele sabia o que havia acontecido com Nabucodonosor, mas ele desprezou as coisas sagradas.
Amados, a lei da semeadura e da colheita, ela nunca falha. Então, trouxeram os utensílios de ouro, versículo 3, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Amados, a palavra de Deus diz que eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Todos os deuses da Babilônia foram reverenciados utilizando aquilo que era sagrado, os utensílios do templo de Jerusalém, que eram utensílios que foram consagrados ao Deus Todo-Poderoso. Amados, isso é uma figura para nós. É uma figura daqueles que quebram os princípios de Deus, aqueles que não levam a sério as coisas que são sagradas, tratam o sagrado como profano, ou profanam as coisas sagradas, abandonam aqueles princípios morais, como nós falamos, o sentido, quando uma das primeiras consequências da perda do sentido do que é sagrado é a decadência moral, onde a decadência moral já não existe, onde a moralidade já não existe mais, onde os princípios foram todos quebrados, todos anulados. Mas olha o que aconteceu, amados, uma reação imediata nesse caso, quando eles profanam as coisas sagradas. A lei da semeadura e da colheita, ela também nos ensina, como ela é uma lei natural e também espiritual, que você vai preparar a terra e vai lançar uma semente naquela terra. E essa semente, ela vai brotar, ela vai fortalecer as suas raízes, ela vai crescer e em determinado momento ela vai dar fruto. E a colheita será obrigatória. Quando esse fruto aparecer, a colheita será obrigatória. Então, nem sempre, na maioria dos casos, não é imediato. Leva um tempo, mas em determinado momento, aquilo que foi semeado deverá ser colhido. A colheita é obrigatória. Há um senso de justiça nisso também, da justiça de Deus, que nunca falha. E aqui diz que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro. Amados, o candeeiro é isso aqui, ó. Vou pegar o maior aqui para você ver. É isso aqui, que é um dos símbolos de Israel, que representa os 7 espíritos de Deus nas lâmpadas, no óleo que era colocado em cada uma dessas pétalas aqui, e que ficava então queimando e que não poderia apagar. Ficavam acesas, né? Não poderiam apagar. E defronte do candeeiro, ou seja, revelando que esta afronta ao que é sagrado, afronta as coisas de Deus, não passam em branco. E então diz que na caiadura da parede, ou seja, no branco da parede, na pintura da parede do Palácio Real, o rei via os dedos que estavam escrevendo. Você já pensou? Você imagina essa cena? Você está no teu quarto, na tua sala, e de repente você vê uma mão escrevendo uma mensagem na parede. E é isso que estava acontecendo aqui. Porque o rei havia profanado as coisas sagradas, mesmo tendo conhecimento, que nós vamos falar sobre isso amanhã ou depois. Então, se mudou o semblante do rei. Amados, a tradução correta é assim, mudou o brilho do rei. Ele estava lá todo alegre com o vinho, mas o brilho do rei se apagou. E os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, ou seja, ele possivelmente caiu, não conseguiu ficar de pé, e os seus joelhos batiam um no outro. Ele perdeu o controle muscular, o controle do seu corpo, ia falar porco, do seu corpo, de tão impressionado, perturbado que ele ficou com aquela visão da mão escrevendo na parede. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escrita e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação.
há uma frase escrita na parede que nós vamos ver amanhã. Aqui ele não fala ainda a frase, o que foi escrito na parede. Mas aqui há algo muito importante, amados. Quando Deus opera, e é isso que nós estamos vendo aqui, e é isso que nós vimos por toda a história de Nabucodonosor, quando Deus opera, todas as tentativas do homem falham. Ele, mais uma vez, chama os sábios, os encantadores, chama todos aqueles homens que teoricamente seriam capazes de traduzir o que estava escrito na parede, que nós ainda vamos ver, né? Os feiticeiros. Mas quando Deus age, amados, não há ninguém que possa impedir, ninguém que possa atrapalhar. Amados, Deus quando age, e eu falo agora nesse sentido do rei Belsassar, mas também nas nossas vidas. Amado, aquilo que Deus tem para a tua vida não vai falhar. E no momento em que Deus agir, ninguém vai poder impedir, ninguém pode tirar aquilo que Deus determinou para você. Eu não estou falando de coisas ruins, não. Estou falando de coisas boas. Ainda que a lei da semeadura e da colheita, que nós estamos falando aqui, ela fala que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Mas se você semear coisas boas, a colheita certamente virá e ninguém vai poder impedir, porque você vai ter a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Mas, se semear coisas ruins, certamente, em algum momento, essa colheita também vai vir. Amém? Porque toda semente, quando cai na terra, o próprio Senhor Jesus diz isso no Novo Testamento. Por si só, a terra, né, a semente brota, a terra faz crescer. Então, em algum momento, ela cresce. Então, chamaram aqui para tentar interpretar, não puderam, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém? Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei, ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Amém? Até aqui? Vamos parar por aqui, porque se nós continuarmos, como eu sempre tenho dito, aí nós teremos que ler mais uma porção para poder entender o contexto. Amados, agindo Deus, operando Deus, ninguém vai impedir. Amados, preste atenção no que você tem semeado, porque a semeadura, ela vai produzir uma colheita. Amém? Lance as melhores sementes, em nome de Jesus. Aqui nós vemos, e algo que nós precisamos guardar dessa leitura de hoje, que a perda desse sentido, né, do que é sagrado, ela é revelada por uma decadência moral. E a decadência moral nós vimos aqui, tratar as coisas sagradas, né, como coisas sem valor. Profanar as coisas sagradas. Mas Deus, amados, para aqueles que são dele e que andam na sua palavra, agindo Deus, ninguém vai impedir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor possa falar conosco nesse dia e nos abençoar. Cuida de nós e das nossas famílias, abençoa os nossos lares, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória. Amém e amém. Quero lembrar você, por gentileza, dê o like, compartilhe com quem você ama, coloque nos comentários o teu pedido de oração, veja se você está inscrito no canal, porque às vezes a inscrição ela cai por algum momento, por algum motivo que a gente não sabe. Veja se você está inscrito no canal para sempre ser avisado quando um novo vídeo, quando for levantado, amém? For ao ar. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe.